Sabinópolis, cidade do interior de Minas Gerais. Localizado bem na Praça Central, um prédio construído em 1912, que abrigou por muitos anos o então denominado Grupo Escolar Sabino Barroso. O nome foi dado em homenagem ao ilustre cidadão Sabino Barroso. A escola foi pioneira na educação do município e é parte do patrimônio cultural de Sabinópolis. Conheça mais. Aqui tem história, depoimentos, lembranças. Olá, nós estamos aqui para poder falar sobre a história do Grupo Escolar Sabino Barroso, um prédio que poucos conhecem, né, a história dele, e muitos hoje conhecem como, né, a Escola Municipal Marcos dos Santos, que funciona na parte da manhã, Escola Municipal Pingo de Gente, que é de educação infantil, funciona no horário da tarde, e a Escola Municipal Professor José Maria de Pinho, que é o curso técnico em contabilidade. Mas poucos sabem sobre a construção desse prédio. Ele, na verdade, foi construído com a participação das famílias aqui de Sabinópolis, que visando, tentando dar uma educação para os seus filhos aqui em nossa cidade, então acabaram reivindicando a liberação via a Secretaria Estadual de Educação, isso em 1910, 25 de setembro de 1910, para que se pudesse construir aqui em nossa escola um prédio que recebesse, né, os professores para poder estar educando os filhos da nossa sociedade. Então foi construído, em 1910 para 1911, foi construído o Grupo Escolar Sabino Barroso, que é o prédio que nós temos hoje aqui em nossa cidade. Chama a atenção de vocês um fato interessante, que até então a maioria dos estudantes que tinham aqui na nossa cidade ou eram educados dentro da própria casa, pelos familiares, ou então eles iam para alguma cidade vizinha, no caso Cerro, Diamantina, para que lá pudessem estudar. Quem tinha um pouco mais de condição financeira acabava incentivando os filhos a irem para mais distante, como por exemplo o Colégio do Caraça, aonde, por exemplo, o Sabino Barroso, aqui em nossa cidade faz menção de honra, estudou, que ficava muito distante daqui, né? Hoje a gente pode falar que é próximo, você consegue ir se locomover de carro a distâncias pequenas. Só que acontece que, nós estamos falando aqui de 1850, 1840, 1850, 1860, eram cerca de 7 dias, quando não 10 dias de distância, isso indo a cavalo, e dependia também do clima, se estivesse chovendo, acabava atrasando essa viagem. O período anterior à construção do Grupo Escolar Sabino Barroso, aqui em nossa cidade, então o que nós tínhamos era que os filhos das pessoas que habitavam aqui saíam para estudar fora, ou eles iam para o Cerro, para a Diamantina, ou então para o Caraça, ou então algum outro colégio onde eles tinham parentes, né, familiares, alguma outra cidade. Chama atenção aqui que normalmente eles iam para entidades religiosas, então era muito comum você ver pessoas, né, famílias que tinham alguma pessoa que era um padre, justamente porque essa criança, ao estudar em um seminário, ele chegava um momento que ele tinha que decidir, escolher entre a vida religiosa ou então a vida acadêmica. E aí, com a vida acadêmica, ele seguia, né, ia para outra instituição para ele poder finalizar os seus estudos. No caso, ia para uma universidade. Nesse caso, que a gente tem para a nossa cidade aqui, que seria normalmente a cidade de Ouro Preto. Era o núcleo estudantil mais próximo que nós tínhamos, né, da nossa cidade, e que na verdade era o fluxo principal, é a cidade principal que nós tínhamos aqui para a nossa região, que no caso do nosso estado, que era Minas Gerais. Vou chamar a atenção de vocês para a arquitetura do nosso prédio do Grupo Escolar Sabino Barroso. Ele é um estilo, né, colonial, no caso, só que é um estilo colonial de prédio público, muito utilizado durante o período ali do século XIX ainda. Se vocês observarem, ele tem traços que não condizem com, por exemplo, o Casarão Barroso, que está bem ao lado, a não ser pelas janelas que a gente pode estar considerando. Mas se você observar, né, os detalhes que tem, tanto do telhado, como, né, reproduz como se fosse dando
um falso terceiro andar ou prédio, na verdade é um tipo de arquitetura utilizada para prédios públicos durante o período colonial e que acaba sendo recriado aqui, tá, no nosso município também. Apesar de a gente estar falando de um prédio que é construído no século XX, mas os traços arquitetônicos ainda são do século XIX, tanto que marca pelos varandões que nós temos na lateral também, que chama muita atenção. Na década de 70, a escola, o Grupo Escolar Sabino Barroso, acabou saindo desse prédio e indo para um prédio novo, onde todos conhecem, né? Quem estuda no município, na rede estadual do Grupo Sabino Barroso, ou melhor, Escola Estadual Sabino Barroso, sabe aonde é hoje o prédio, que fica distante um pouco daqui, do Grupo Escolar Sabino Barroso, que é o prédio inicial. O que chama a atenção, na verdade, é que a sua estrutura começou a ficar um pouco deteriorada e chegou um momento também que ela já não tinha mais como ofertar as condições para a demanda dos alunos aqui na nossa cidade, sendo construído então pelo Estado outro prédio mais moderno, né, novo, e que acabou recebendo os alunos da nossa rede municipal. Esse prédio, então, ele passa por uma reforma posteriormente e, né, com a questão da municipalização das escolas, que vão sair da zona rural e vir para o município, esse prédio, então, volta a abrigar novamente os alunos da rede municipal, onde hoje nós temos, então, a Escola Marcos dos Santos e a Escola Pingo de Gente funcionando nesse prédio. Quando eu comecei a trabalhar na Escola Estadual Sabino Barroso, na verdade, ela se chamava Grupo Escolar Sabino Barroso, que, se não me engano, é a instituição mais antiga de Sabinópolis. Foi a primeira escola criada no município. Portanto, antes das outras, antes de hospital. Primeiro que ela, se não me engano, foi só a igreja. Bom, trabalhei no Sabino Barroso, comecei em 1964 e trabalhei até me aposentar em 1988. De 64 a 1970, trabalhei dando aula nas 4 primeiras séries. Fiz pedagogia em seguida e voltei em 1974 como supervisor pedagógico até me aposentar. A gente pensando na escola, quando eu comecei a trabalhar, bastante diferente das escolas de hoje. Sem as facilidades que se tem hoje, de internet, de livros, de material. Era tudo muito na dependência do professor, era todo o trabalho do professor. Produção de atividades, formulação, nada, a gente não contava com praticamente nada. Depois que eu comecei a trabalhar uns 2 anos, que a escola adquiriu o primeiro mimeógrafo, mas que a gente não tinha muito acesso. Mas era um tempo muito bom, um corpo docente muito bom, com as dificuldades de todo relacionamento com muita gente, mas tudo muito legal. Muita saudade daquele tempo. Uma coisa que me marcou muito foi quando da transferência da escola Sabino Barroso, do local onde ela funcionava, para o novo prédio. A escola funcionava no centro da cidade, apesar de ser no centro, uma rua sem movimento, porque localizada numa praça. Então a gente tinha muita tranquilidade na hora das crianças saírem da aula, apesar de estar no centro da cidade, porque não tem movimento de veículo na rua. E com uma deterioração do prédio, falou-se que era necessário mudar, que aquele prédio não podia mais funcionar e nos vimos numa outra escola bem longe. Eu falo assim que a gente era como se a gente funcionasse no corpo de uma girafa e depois nos levaram para a cabeça da girafa, um local bastante afastado, mas na verdade um prédio muito bom, com muita área, muita coisa, mas a gente custou se adaptar lá por causa disso. De toda maneira,
foi uma coisa muito boa, tem muito boas lembranças. Me lembro também um fato marcante no 70º aniversário da escola, 70 anos de fundação, eu já como supervisora, fiz os preparativos de toda a festa, muito trabalho, muita programação. E no dia mesmo da festa eu não pude participar porque perdi um cunhado em Belo Horizonte, tive que viajar. Então isso me deixou muito triste naquela época de não ter podido participar mais. Mas gostaria de deixar aqui meu depoimento que Sabino Barroso foi um marco na minha vida. Eu tive excelentes diretores, alguns já se foram, como a Dona Maria dos Anjos Murta, que eu tenho muita saudade, Dona Luzia de Pinto Tavares, que a gente sempre dizia, Dona Luzia, a primeira palavra dela é um não, mas depois ela faz o que a gente pede. Muitas saudades dela. Maria das Dores Mafra, que ainda é viva, e Vilma Braga Pires, foram as diretoras com quem trabalhei. E as professoras, eu não vou citar nomes, que eu não vou me lembrar de todas, eu não quero deixar ninguém magoado. Mas espero que esse depoimento valha para alguma coisa, para a valorização da nossa escola estadual Sabino Barroso, que está para sempre no meu coração. O que eu posso dizer é o seguinte, é a escola mais tradicional da cidade. Até pouco tempo eu sabia quantos anos tinha, quando que ela foi fundada, que a cabeça já não dá mais, eu já não sei. Mas eu sei que tias minhas, que se tivessem aí, estariam com 112 anos, por aí afora, chegaram a estudar ali. Então, é a escola mais tradicional da cidade, né? E várias pessoas que serviram muito a nossa comunidade, como serviram também as comunidades vizinhas, todas elas daqui de Sabinópolis passaram ali pelo Sabino Barroso, né? Pessoas, por exemplo, médicos, advogados, professores, que vários atuaram em Belo Horizonte, na Faculdade Federal e tudo, vários passaram, outros também passaram pelo Sabino Barroso, serviram aqui as comunidades vizinhas, como tem um tio seu, né, o Joaquim Aleixo, foi um professor muito bom, muito querido aqui, e foi uma pena ele ter saído por lá, parece-me que por causa de namorado e tudo, né, porque ele se casou por lá, né, e morou em Peçanha muito tempo, mas outros atuaram também em Belo Horizonte, em escolas muito boas, na Faculdade Federal e tudo, saindo daí do Sabino Barroso. Então, sempre a escola contou com boas professoras de responsabilidade e tudo, né? E diretores, por exemplo, que eu me lembro, foram poucos da minha época. Quando eu entrei, era diretora Dona Luzia, que permaneceu quase até a época de eu me aposentar. Quando eu saí, parece-me que era diretora Dona dos Anjos, esposa do Jonas Miranda. E vários diretores passaram por aí. Na época, eu acho que a dificuldade da gente era maior do que agora. Nós trabalhávamos com método fônico, silábico e tudo, né? Hoje já tem uns métodos mais avançados e tudo. Mas mesmo naquela época, apesar das dificuldades, inclusive de professores e alunos com material e tudo, porque de primeiro os alunos não recebiam material nenhum assim do governo como hoje recebem, né? Mesmo assim, os alunos com os métodos assim mais fracos, eles saíam sabendo ler muito direitinho, né? E quanto ao prédio, parece-me que toda a vida foi aquilo ali, algumas modificações lá por dentro,
o prédio sofreu, né? Mas desde a minha época, o prédio era isso aí. Sofreram algumas modificações, que na minha época, 2 salas, os alpendres comunicavam, as pessoas tinham que passar dentro de 2 salas de aula, passava atrás assim dos alunos, dentro das carteiras dos alunos e tudo, passava para o lado de lá. Depois isso foi modificado e tudo, e outras modificações lá foram feitas. Mas o tempo todo que eu trabalhei foi quase do mesmo jeitinho. Só essas salas é que foram modificadas. Já não passava mais de um alpendre para o outro, passando dentro de sala de aula. E os professores todos eram muito eficientes, tinha as serventes, todas elas muito eficientes, trabalhadoras e tudo. E as crianças recebiam apenas um lanche, né? E hoje muitas, até lá mesmo, tem um horário lá que as crianças recebem até o almoço lá. Se vão cedo, recebem o lanche, depois recebem o almoço e tudo. Então, o que mais que você quer que eu diga? Eu trabalhei de 2ª série até a 4ª série com os alunos mais velhos. Depois, a Maria da Consolação de Pinho, foi esposa do Alfredo, que infelizmente os 2 já se foram. A Maria da Consolação já trabalhava com a fundadora do pré, que era Maria Terezinha de Araújo, eu não sei, Maria Terezinha de Araújo, eu não sei o resto do sobrenome. Mas então, eu gostava muito de menino pequenininho. E fiquei pedindo, Consolação. E chamava ela de Sola. Pede para mim, se sobrar uma classe, me dá uma classe do pré-escolar. Então, era muita criança pequena. Fizeram as turmas e eu peguei uma delas. E depois que eu peguei uma delas, eu continuei, sempre me chamando para o 3º período de pré-escolar. Mas eu fiquei muito tempo com o pré-escolar, agora eu não sei quantos anos do pré-escolar. Mas de professora eu acho que foi mais ou menos 28 ou 30, não sei. Eu só sei que era uma meninada e eu gostava muito mesmo. E quando eu saía aqui do prédio novo para aposentar, porque aqui em casa estavam precisando de mim, a minha mãe, Tizé, todo mundo, os outros, todo mundo, tia Maria. Aí eu falei, não, eu tenho que sair do pré, eu tenho que sair da escola chorando, tenho que sair, morrendo de saudade, porque o povo lá em casa precisa de mim. Então eu fui, mas a saudade até hoje é muita, mas muita mesmo. Sinto muita saudade da escola. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. É só isso que eu tenho a dizer, meu filho. E gostava demais mesmo. Até hoje eu sinto saudade. Só um pedacinho que eu vou falar. Eu fiquei tão acostumada com o horário da escola, que era na parte da tarde, que eu esquecia, já me arrumava toda antes do meio-dia para ir para a escola. Aí eu já estava aposentada, né? Eu estava pouco tempo de aposentada. Aí eu abria a boca a chorar, porque sentia muita saudade, como sinto até hoje. E aí foi a minha historinha do Sabino Barroso. Um pouco aqui no prédio velho, que está lá até hoje bonitão, todo pintadinho, todo arrumado, e tem muita classe lá de outras escolas que eu nem conheço o nome. E depois nós fomos lá para o Sabino Novo, lá perto do campo de futebol. Sinto muita saudade, gente, muita saudade mesmo. O meu conhecimento sobre a Escola Estadual Sabino Barroso é desde criança. Eu estudei lá o primário, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Depois eu fui
trabalhei lá na direção era Dona Luzia. Quando eu estudei também, a diretora era Dona Luzia. E houve também outras pessoas que trabalharam como diretoras, como Dona dos Anjos Miranda, como Dona Edir. E depois eu fui professora da escola. Eu fui professora durante 37 anos e dei aula para alunos de 1ª a 4ª série, de pré-primário. E Dona Luzia, uma certa vez, fez a minha Irani Barroso, pediu para a gente, para nós duas, sermos professora das 3ª e 4ª turma de 1ª série. E nessa época ela nos deu, que tinha na escola uns livros dos 3 porquinhos. Era uma coleção, não, uns livros de estudar este método. Ela já tinha lá há muito tempo, mas para nós ficarmos mais satisfeitos, e os meninos que nos foram entregues, eles não sabiam nem pegar num lápis. Eles eram meninos que nem tiveram pré-primário. Então, nós ficamos com a turma e eu e Irani trabalhamos muito com esses alunos, com o método global, os 3 porquinhos. E no final do ano, nós tivemos um trabalho super bom, porque nossos alunos todos aprenderam a ler. E nós duas fomos homenageadas por Dona Luzia, que nos deu os parabéns e falou da nossa capacidade de ter trabalhado com aqueles meninos, mas tudo foi por causa do método, que hoje em dia não se usa métodos para ensinar a ler. Por isso, muitos alunos estão com dificuldade em aprender a ler. Depois, eu fui para o outro prédio do Sabino Barroso e nós fomos... depois eu fui... Dona Luzia me deu uma turma de 1ª série e essa turma ela me pediu para ficar com ela da 1ª a 4ª série. Até hoje ainda tenho muita ligação com meus alunos, com outros alunos de outras turmas que fiquei. Sou muito satisfeita com isso, porque todos me tratam muito bem. E após isso, eu me candidatei e fui diretora durante 10 anos. Então, minha história é bem comprida, porque até diretora eu fui. Graças a Deus. Chegar o domingo, que reunia com as vizinhas para a gente buscar o coco, lá na Silde Nelson. Aonde hoje é o bairro Coqueiros. Aí peguei lá, não sei se ainda tem algum, não tem mais dos pés de coco, não. Mas tinha, era muito pé de coco que tinha Pausa Grande via lá, né? Ainda tem. Então, a gente apanhava aqueles cocos que caíam, já secos, um coco grande, né? Nem coco da Bahia, não. Coco maior que esses coquinhos. Aquele vermelhinho que a senhora fala. Só que você fala de um outro mais seco, maior que ele. Ele é marrom, né? Que a casca marrom que a gente quebra para poder chupar. Então, quando estava seco, a gente trazia, apanhava o seco ali no chão, que caía, e levava para casa, chegava lá, quebrava com martelo, lógico, um por um, e tirava a amêndoa de cada um. Levava e era uma sacola de pano, a sacolinha de pano que as mães faziam pra gente. Todo mundo tinha uma sacolinha de pano, com os babadinhos assim ao redor, e levava para trocar com as colegas. Trocava a merenda com a colega. Até hoje os meninos fazem isso, só que vocês iam buscar, no caso. Ia buscar o coco. E que o coco era uma delícia, amêndoa, uma delícia, adocicada. Era uma delícia. E todo mundo queria trocar com a gente, porque era uma coisa diferente. Sim. Não tem nada para contar, não. Maria de Souza Almeida, conhecida por Zuna, trabalhei lá no Sabino Barroso, no prédio velho, na Praça da Matriz,
Comecei a trabalhar em 1969. Trabalhei lá, depois transferiu lá para o Sabino Barroso, perto do campo de futebol. E nessa altura eu tive um convívio muito bom entre alunos e professora, diretora, com todo mundo lá da escola. Todos me tratavam muito bem, eu também tratava todos bem. Os alunos tinham adoração por mim, gostavam muito de mim, porque eu fazia merenda, repartia com eles lá, e às vezes aqueles meninos de roça que estudavam, eu dava repetição para eles, porque vinha de longe para estudar, eu dava merenda para eles, né? Eles gostavam demais da conta de mim. Inclusive, tinha uma aluna lá, por nome Silvia. Essa menina merendava lá, quando acabava a merenda, ela me pedia para rapar o caldeirão. Eu pus o caldeirão lá do lado de fora, ela enfiava a cabeça dentro do caldeirão e rapava. As professoras, os alunos, todos me gostam demais da conta, conheço todo mundo aqui. Fui muito estimada lá na escola, eu não tenho nada a queixar da escola. Graças a Deus, fui muito bem acolhida lá e soube também acolher as professoras, a diretora, os que trabalhavam lá, os alunos, todos têm muita história comigo, até hoje. Já saí, já sou um pai de família e tudo, mas me vê, me abraça, me cumprimenta. Graças a Deus, fui muito bem sucedida lá no Sabino Barroso.